Vai começar com uma palestra muito bacana aqui sobre pães. Matéria importantíssima aí no hambúrguer, não sei se vocês sabem, mas se você não tiver um bom pão, o seu hambúrguer não vai ser legal, ele não vai entregar uma qualidade bacana. Então eu posso começar aqui já, Dé? Pode começar? Então eu vou chamar para cá o Paulo Silvério e a Grace da Bread Joy. Pode colar com a gente aqui. Salve, Paulo, tudo bem? Olá, Grace. Tudo bem? Tá bom, tá bom. Que agora a gente vai falar de pão. Quem daqui tem hamburgueria? Deixa eu ver. Vocês tomam cuidado com o pão de vocês? Vocês acham que o pão é um complemento ou ele faz parte integral da qualidade do hambúrguer de vocês? Pão é essencial, tá? E é por isso que a gente vai conversar aqui. Paulo, conta um pouquinho pra gente aí a história da Bread Joy. Não conseguiu colocar a apresentação lá? Colocou parcialmente. Vai ser no Gogó? Bom dia, meu nome é Paulo. Trabalhamos com pães há 30 anos em família. Há 5 anos a gente criou essa nova linha de produtos com essa marca. Somos de Cuiabá, no Mato Grosso. Hoje temos uma fábrica também aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas, né? Atendemos o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e agora São Paulo, né? Fomos convidados aqui pela equipe organizadora a falar sobre pães. Somos expositores também, né? Estamos com um stand aqui e foi muito gratificante a gente estar com nossos pães aqui na degustação e vamos falar um pouquinho sobre a nossa história e o cuidado, o que é o pão na hamburgueria, né? A gente costuma falar que o pão não é só um detalhe, né? O pão é o primeiro contato do cliente com o nosso lanche, né? É a primeira mordida. E geralmente quem começa nesse ramo, ele começa às vezes tropeçando nessa escolha. É o preço, né? A escolha não está baseada às vezes na qualidade, porque ele quer começar. E a gente sempre teve ouviu essas coisas assim do ramo das hamburguerias, né? Então, o que nós nos propusemos a fazer é cuidar desse produto há 5 anos atrás. A gente tem uma empresa em Cuiabá que faz aquele pão de lanche de rua, assim que nasceu a nossa história. Aquele pão que aqui em São Paulo é o podrão. Em Cuiabá chama baguncinha, né? Em outras cidades tem outros nomes. Então é aquele pão mais simples que não necessariamente deve ser um pão de qualidade. Só que como começamos a vender isso lá em 2019, estava entrando para o interior do Brasil. Estava entrando para o interior do Brasil essa nova onda de hamburgueria gourmet. Foi quando nos foi apresentado a necessidade por alguns clientes de ter esse pão diferenciado, né? Foi quando a gente começou a criar o famoso brioche, né? Quando nasceu a ideia do brioche. Foi lá em 2019 que veio a ideia. E até a gente coloca a pergunta, né, que sempre todos falam, né? Brioche liso ou brioche com gergelim? Qual que vocês preferem? Né? A gente tem essa dinâmica com nossos clientes, porque geralmente um é mais atrativo, né? O outro é o mais básico, né, de você administrar um estoque, mas são produtos que fizeram diferença no nosso ramo. O pão brioche, ou pão tipo brioche, foi o que nos trouxe até aqui, inclusive, né? Acho que todos que trabalham com hamburgueria, que passaram a usar esse tipo de produto, evoluíram no negócio, não ficou só, né, às vezes começam o negócio como um complemento de renda, e acaba que aquela renda complementar começa a virar o jogo, né? Se torna uma renda principal. Então, a ideia que nós nos propusemos lá atrás era isso, trazer um pão de qualidade para todos. O que veio também junto com isso é porque veio a questão da mídia, né? Hoje em dia as pessoas comem muito com os olhos. O Instagram trouxe isso, essa procura por um produto que tinha um visual melhor, uma aparência melhor.
houve a necessidade de vocês apresentarem esses lanches na mesa, no prato, montado integralmente. Antes eles eram prensados, né? Então foi aí que começou a surgir esse tipo de procura por esses tipos de pães gourmet. Só que é fácil fazer esse pão, Paulo? Não, fala aí. Foi aí que entra a história, né? Meu sogro trabalhava com pães há já 20 anos e eu perguntei para ele, por que você não quer fazer esse pão? Dá muito trabalho. Já contratei 2 consultores para vir produzir esse pão aqui. O consultor vai embora, o padeiro não acerta mais. Eu já desisti. Se você quiser arriscar, você arrisca. Eu fiquei com aquele pensamento e comecei a arriscar. Sou advogado. Nas horas de intervalo do meu outro trabalho, eu fiz um curso de panificação para treinar, para ensinar o padeiro a ter uma rotina de produção. E aí eu comecei a perceber como é difícil fazer o pão brioche. O pão que tem aquela beleza no olhar, como minha esposa falou, né? E que dá para nós esse sustento hoje nesse mercado gigante que está no nosso Brasil. Então foi nesse momento que eu descobri, e eu falo uma coisa muito importante. Tem uma dúvida, existe aquela questão, o pão é fresco? Existe o pão fresco que tem que estar fresquinho? Como é que funciona isso? Essa é outra mística do nosso negócio, né? Alguns clientes estavam acostumados a pedir pão em padaria. E como que eu vou argumentar com o cliente que a gente não tem o pão de padaria? A gente tem o pão embalado. A gente preza pela qualidade do pão embalado. Então, a ideia do pão fresco para o nosso negócio não é uma realidade comercial, porque senão você tem que ir na padaria todo dia buscar o seu pão, né? A gente trabalha com pão embalado, com a qualidade de pão fresco, né? E hoje ainda o mercado exigiu isso. Nós somos, eu acho que a primeira empresa no Centro-Oeste a vender o pão que já vem cortado. Que isso já é um serviço embutido no pão. Quer dizer, além do produto, tem já um serviço no pão. Um evento que você vai produzir lá 1.500 lanches, imagina ter que cortar 1.500 pães. É quase, né? Nós já participamos de evento junto com os clientes. No início, a gente ajudava os clientes a cortar o pão. A gente sabe disso, né? E esse pão, que é agradável ao olhar, que fez o nosso negócio crescer, de todos nós, né? Que é o pão brioche. Tem um pouquinho do pão australiano, mas eu acho que o brioche é o que alavancou a maioria de nós todos, né? Como um negócio se tornou uma refeição, né? Ficou uma refeição apresentável, não é um pão que você esconde no saquinho, fica amassado. Quando eu descobri que era tão difícil, eu usei até uma frase, né? Se eu soubesse que fazer pão era tão difícil, eu tinha montado uma fábrica de parafuso, não pão, né? Porque é um produto que você tem que ter zelo na receita, no sabor, na aparência, no embalamento, no manuseio, na caixa, no transporte. Para sair da empresa, você tem todo esse cuidado, né? E essa é a nossa dinâmica que a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Qual é o pão que a gente precisa e qual é o segredo que está nesse pão, né? Enquanto vocês escutam aqui a palestra do Paulo, vai poder ir degustando aí um pouquinho do nosso pães com o hambúrguer aí. Ó, tem uma pergunta ali, ó. Vou levar o microfone. Paulo, você falou do cliente que pede para você cortar esse pão e já mandar ele para facilitar a vida dele lá. Sim. A gente sabe que quando você corta um pão, ele tem contato com o ar, ele tem a tendência a ressecar. Qual a tua dificuldade em atender esse cliente com esse pedido por esse pão chegar cortado para ele lá, para ele não perder a sua qualidade? Então, aí que entra a questão do nosso segredo. Foram mais de 600 testes para chegar nesse pão cortado que tem uma resiliência, que tem uma maciez e uma durabilidade de, no mínimo, 15 dias, que lá no Mato Grosso, como é um estado mais quente, lá é 15 dias, e a fábrica daqui de São Paulo, a gente colocou 20 dias de validade em temperatura ambiente, local fresco e arejado. Porque a nossa embalagem, a gente focou também, fez testes de embalagem. Nossa embalagem ela tem dupla camada. Então, ela preserva, mesmo o pão cortado, ela preserva. Então, a dificuldade inicial foi imensa. A gente foi mais de 6 meses enviando o pão cortado, ouvindo o feedback do cliente para entender qual era o problema. O miolo ressecava, a borda do pão esfarelava,
E a gente foi testando receita, alterando ingrediente, aprimorando o processo, mudando o assamento. Então, fizemos todo um processo para mudar, né, para mudar a característica do produto. Então, não foi simples. Mas hoje, 90% da nossa produção é pão cortado. 90%. Quem hoje utiliza os pães cortados com a gente não volta atrás, já entendeu como que funciona, vê que ele mantém a qualidade, né? E ele consegue trabalhar bem. Nossos pacotes também eles são com 4 unidades, isso facilita também abrir conforme a demanda, sem deixar muito tempo exposto o pão, porque vocês sabem que a cada minuto o pacote aberto, essa umidade do pão vai transferindo para o ambiente, então vai saindo do pão e ele vai desidratando, né? E trazendo o aspecto de ressecado. Então, até a quantidade de pães dentro do pacote, isso ajuda a girar conforme o fluxo da hamburgueria durante a noite, abrindo em quantidades de pães suficientes para trabalhar e não interferir na qualidade do pão, né? Então, inclusive, a gente até recomenda, sobrou pão no pacote, enrola e guarda na refrigeração. Porque você vai ter talvez 2 sobrando, 3 pães, né? Você usou um só do pacote, porque você está no final do serviço. Então, foi tudo pensado. Quando a gente começou a vender pão cortado, antes a gente embalava com 6 unidades, chegamos a embalar com 9. A gente começou embalando com 9 pães, não cortava. Quando começou a embalar cortado, teve 2 processos. Eu tinha que ter 2 etapas de um embalamento. Primeiro corta, depois embala. Porque as máquinas, nós ainda temos no nosso país, tem uma dificuldade tremenda com o maquinário de panificação. Quem trabalha com farinha de trigo, qualquer produto derivado de farinha de trigo, biscoito, pastel, o pão de hambúrguer é o produto mais complexo de se produzir. O pão enrolado, que a gente fala, que é o pão de hot dog, a baguete, é um processo mais simples de produzir, no que se refere a maquinário. Nosso país está atrasado em torno dos 40 anos em maquinário de panificação, exceto as grandes indústrias multinacionais, mas as pequenas e médias indústrias que somos nós, temos um delay muito grande e a dificuldade é imensa, né? E está caminhando para também ter dificuldade com mão de obra. Então, o nosso processo é sempre mecanizar e investir. Então, nesse momento que a gente foi investindo em serviço, a gente também foi melhorando os equipamentos. Então, foi uma evolução pensada, né? Não foi com risco. Sobre essa questão do pão cortado, eu lembro que um cliente, a primeira vez que a gente fez o pão cortado, um cliente, hoje é um amigo, mas ele foi muito mal educado, porque ele falou que era coisa de preguiçoso. Você imagina, eu estou lá me esforçando, fiz um investimento numa máquina, vim aqui no interior de São Paulo buscar a máquina, comecei a fornecer pão cortado, como ele tinha que pedir com antecedência, porque a gente passou a cortar toda a nossa linha. Toda a nossa linha de produção passou a cortar. Só que ele queria sem cortar. E ele foi lá buscar o pão, estava cortado. E ele ficou muito bravo. E ele chegou a falar isso, que pão cortado era coisa de preguiçoso. Entendeu? E hoje ele usa o pão cortado, né? 2 clientes reclamaram na época. Teve essa resistência, porque eles não acreditavam, porque a preocupação do colega ali era para todos. E o miolo? Vai ficar ressecado, vai ficar ruim. Foi aí que eu não desisti, né? Tem uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia, quando eu tenho um problema, eu vou para cima do problema. Eu não fico rodeando o problema, eu tento resolver. Nem que eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, fico dias sem dormir, como já ficamos, né? A gente já passou muitas dificuldades com produção de pão que eu não imaginava minha profissão anterior. Eu sou advogado, nem trabalhava às vezes nas madrugadas, mas nunca imaginei que farinha, açúcar, trigo, né? Trigo, açúcar, sal e fermentos é tão difícil de trabalhar, né? Inclusive, o ingrediente principal do nosso produto, no Brasil, não é um ingrediente confiável do ponto de vista da panificação do pão de hambúrguer. A farinha de trigo, geralmente, ela foi desenvolvida para fazer pão francês. Quando o mercado começou a caminhar para evoluir para o pão de hambúrguer, os moinhos não estavam preparados para produzir esse tipo de farinha. Eles começaram a ouvir muito as indústrias, porque eu ouvi de concorrente pedindo ajuda. Ligando para o meu sogro, falou, olha, eu perdi toda a minha produção, você consegue me ajudar? Meu sogro falou, olha, eu não, mas meu genro, que foi estudar pão, ele pode. Aí eu dei umas dicas lá, resolveu. Porque então, o assim, que acontece? Às vezes você compra,
Você fala, usa farinha ruim, eles estão usando farinha barata, mas não é. Você comprando, às vezes, a mesma marca de farinha, os mesmos ingredientes, as mesmas marcas que você usa. Pode dar um pão bom ou pode dar um pão ruim. Isso envolve muita coisa, desde o processo, a mão de obra que você colocou ali, treinou, o processo realizado ali, o maquinário, a umidade do ar, a temperatura do ambiente. Tudo isso influencia na hora de preparar pão. Então, às vezes, com a mesma farinha, o mesmo açúcar, o mesmo fermento, vai dar um pão e em outro lugar não vai dar, porque se a pessoa não tiver todo esse conhecimento, tomar conta de todos esses detalhes no processo de fabricação. Sim. E como somos pequena, média indústria hoje, né, a gente já pode estar caminhando para uma média, como a gente tem 2 fábricas, a gente sempre tem a preocupação em investir em qualidade. Diferente, a gente, né, não somos uma grande indústria multinacional que tem investimentos milionários. E a gente ouve muito o cliente e a gente vai adaptando a nossa realidade. Com todas as dificuldades, né? E a gente está falando isso sobre dificuldade de pão, porque a gente ouve muito os clientes falarem, olha, o pão não está bom dessa vez, aí eu vou investigar o motivo. Aí a farinha que não deu certo. Ou é o processo que não foi respeitado. Ou o equipamento que quebrou e não prestaram atenção que o equipamento estava ruim e continuaram produzindo sem aquela pausa necessária para manutenção. Outro dia recebemos uma visita de um cliente que ele era consumidor de uma hamburgueria que compra nossos pães. Ele fez uma crítica no pão, só que ele fez uma crítica, foi construtiva, mas ele não conhecia o processo de panificação. Tratei ele para fazer um vídeo da fábrica. No final da visita da fábrica, ele se assustou. Eu falei, pois é. Eu não imaginava que era tão complicado. Eu falei, então tem todo um processo. Então, por que a gente conta isso em algumas palestras que a gente faz? A gente já fez palestra, já fizemos workshop em Cuiabá, já fizemos workshop em Goiânia, que nós temos uma loja de pães em Goiânia. E a gente fala assim, que nós respeitamos muito nossos clientes. Com nossos erros, a gente aprimora o nosso processo, aprimora a nossa qualidade, trocamos o produto. O que a gente faz primeiro é escutar vocês, né? E olhar para dentro do nosso processo. Não encontrando a falha dentro do nosso processo, e a gente começa a investigar em relação ao cliente. Por isso que entra aqui também essa palestra sobre as orientações do pão na hamburgueria de vocês. O local onde vocês vão armazenar, como que vocês vão fazer para utilizar esses pacotes, o transporte desse produto, né? Então, a gente contou um pouquinho aqui toda a dificuldade na elaboração e fabricação desse pão, para vocês entenderem que pode ocorrer as falhas dentro do processo, dentro da fábrica, mas se tudo ocorrer certinho lá dentro e a partir do momento que sair e vocês também não tiverem os cuidados na hora com esse produto, vocês também não vão ter um pão de qualidade, né? Essa é uma questão que a gente trabalhou muito, né? E ouve muito. A gente coloca uma advertência na nossa caixa, se vocês olharem, coloca evitar umidade e calor. A gente vê alguns clientes reclamarem. O cliente vai na fábrica buscar o pão, às vezes vai na nossa entrega, ele coloca na calceria da caminhonete. A prazo de validade caiu pela metade. Eu vou dar 15 dias, mas ele vai suar. Se o pacote suar, aquele suor não é a umidade do ambiente, é a umidade do pão que evaporou e foi para dentro do pacote e ficou fora do miolo. Então, aquele pão que suou o pacote, ele vai reduzir pela metade, às vezes até 1/3 do prazo de validade. Uma vez eu estava recebendo muitas reclamações de um cliente, nosso maior cliente em Cuiabá, e um amigo, que ajudou, inclusive, a construir, com feedback, a construir a qualidade do pão. Cheguei lá, a funcionária dele estava usando os nossos cestos como depósito de pão do dia, e o cesto estava em cima do toaster. Aí o calor do toaster fazia o pacote suar, e aquele pão que não era consumido no dia, ela deixava para um dia, 2, e foi a reclamação do pão seco. Eu falei, a cozinha é o último lugar que você vai armazenar um pão. Na cozinha não tem a
o cuidado de umidade e calor. Ao contrário, né? A cozinha é um local úmido e quente. E foi aí que ele percebeu e pediu desculpa, porque ele estava reclamando, ele já tinha se exaltado. Eu falei, cara, deixa eu visitar seu processo, ver como que está a sua hamburgueria, que eu vou te ajudar. Inclusive, a nutricionista que cuida da produção da hamburgueria dele também trabalha comigo. Ela me deu essa abertura a fazer a visita. Então, esses cuidados são importantes. Outro dia, um cliente reclamou que o pão estava mofado. E aí ele falou, olha, eu guardo em cima da geladeira na cozinha, olha, eu não deixo no chão. Falei, a cozinha não é o local adequado. E a geladeira, não sei se aqui todo mundo tem mais de 30, onde que a gente colocava o sapato para secar no dia de chuva? Atrás da geladeira, né? E aí você coloca o pão em cima da geladeira. Então tem essas dificuldades. Né? Assim, a gente procura, como indústria que quer apoiar o food service, hoje somos uma indústria só de pão de food service. O nosso pão tem uma qualidade que as redes de mercado na nossa região pedem para a gente vender na prateleira. E eu não consigo vender o nosso pão na prateleira. Porque a qualidade do nosso pão é para durar menos do que um pão de prateleira. E eu tento convencer o comprador do mercado que nos liga que para eu vender para ele, ele vai ter que ter algumas condições. Aí ele se recusa. Ela quer fazer uma pergunta. Esses pão que está aparecendo no vídeo, vermelho, o de chocolate? Sim. O vermelho é de quê? O vermelho ele vai páprica. Páprica e pimenta. Você teria aí para a gente ver? Esses pães que a gente está no vídeo são pães fabricados em Cuiabá. A fábrica de São Paulo, a gente está com um portfólio um pouco menor ainda. Aqui em Cuiabá, pasmem, a gente produz 180 tipos de pães. Então aqui, que eu estou iniciando minha atividade, eu comecei com 20 e poucos pães. Esse é um pão que eu não trouxe. A gente não é daqui também. Mas é um pão muito, muito saboroso. Tem um cliente que ganhou até um campeonato em Goiânia, de culinária lá, usou esse pão e usou um outro que a gente fazia com tapioca. Paulo, o que define um pão de hambúrguer premium? Cara, o pão de hambúrguer premium, ele é focado num aspecto que hoje ele ganhou o mercado, que é a textura da mordida. Aquele pão que derrete na boca, ele não vai esfarelar. Então, isso foi fruto desses 600 testes que eu falei. Entendeu? E também não vai grudar no céu da boca. Não vai grudar no céu da boca também. E também, quando a gente melhorou isso, começou a ter esse aspecto. A gente recuou. Então, por isso que a gente continua testando o pão até hoje. Né? Inclusive, eu tive que dispensar uma vez um auxiliar de produção lá no início, que era só 4 funcionários. Hoje a gente tem uma empresa em Cuiabá com 50. Mesmo mecanizando um pouco, a gente chegou a esse número que um dia eu, como proprietário, me assustei, né? Nunca achei que eu chegaria nesse tamanho. Então, no início, eu fazia muitos testes. E um dos auxiliares ficava só debochando. Lá vem ele com esse teste, lá vem ele com esse teste. E chegou a reclamar para o meu sogro. Porque era esse funcionário do meu sogro. O meu sogro, ele foi falar, ele é muito chato com esses testes. Falou, olha, a chatice dele está construindo um produto de aceitação. Então é isso, a gente ouve muito o cliente, se preocupa muito com o nosso produto ser usado da maneira correta, porque ele agrega valor no nosso ramo. E uma frase que eu gosto também de falar é a seguinte, o pão hoje, o hambúrguer, virou uma refeição. Não tem mais aquela história, você vai comer um hambúrguer ou vai comer comida. Porque a gente focou num hambúrguer de qualidade, que é a carne fresca, moída, você modela, você não conta ou misturada com alguns outros ingredientes para dar liga, né? Então, a carne ficou com qualidade. Foram buscar os pães de qualidade, que começou com a carne de qualidade, hambúrguer alto, mas ainda estava naquela geração dos pães ainda, né, mais simples. Aí os pães evoluíram. Então, se tornou uma refeição. E que eu falo, não diferencia em nada de uma macarronada. Eu acho que o hambúrguer hoje é melhor do que uma macarronada, com todo respeito, né, aos italianos, mas o trigo e a carne são a mesma, né? Moída, inclusive. No hambúrguer, está compactado num disco.
mas vai até a salada, né? Na macarronada a gente não come salada. Pelo menos eu acho que a maioria aqui não comeria salada com macarronada. Então, assim, isso que fez a gente estar aqui hoje, que aqui, esse evento, ele começou pequenininho como oportunidade num evento de pizza. E a gente está tomando uma proporção já parelha com a pizza. E é muito gratificante para nós, como fábrica de pão, estar participando disso. Dessa evolução que eu comecei lá 5 anos atrás, despretensiosamente, que era só auxiliar a minha família, e a gente está aqui com vocês, explicando, falando do nosso produto e fazendo o nosso mercado cada vez mais forte. A gente queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, que na verdade várias pessoas da área importantes já definiram a importância, um percentual, o quão importante é o pão num lanche de hambúrguer. E eu queria ver aqui se alguém já viu essa informação e sabe, e a gente vai dar um brinde aqui para vocês. Está aqui em cima. É isso? Vamos dar uma sacolinha para vocês. Entre o pão, a carne, o molho e a salada. O percentual da importância do pão. O que vocês acham? Aqui a gente tem uma compreensão. Alguém arrisca saber qual que é o percentual que envolve aí o pão nessa proporção? 40%. Esse aqui já está acertando. A gente tem um cartaz na nossa empresa que o pão é 40%, a carne é 30%, e o molho e a salada é outro 30%. Não somos nós que estamos falando isso, essa informação. A gente colheu na internet isso, né? Mas várias pessoas o pão sozinho, ele não sobressai, mas em relação aos outros ingredientes, ele tem uma importância maior, né? Valeu, mas parabéns. Juntando a carne com o molho e com a salada, sobrepõe o pão. O pão é a base, né? Se você errar no pão, não adianta você fazer a melhor carne, a melhor salada, o melhor molho, né? O molho é a sua identidade. Muitas hamburguerias aqui, que são clientes nossos, no início teve essa dificuldade. Mas eu estou com o mesmo pão do fulano. Hoje a gente não tem mais essa dificuldade, porque o que a gente vende também não é pão. O que fez a nossa empresa crescer na nossa região e fazer até trazer a gente para cá, não foi o pão em si, foi o compromisso que a gente tem com o nosso ramo. Então a gente nem vende pão, a gente vende compromisso. Ter que acordar de madrugada, às vezes, para abrir a empresa para atender um cliente que ele fez o pedido, a nossa atendente errou, ou ele, por falha de um membro da equipe dele, errou. Então já fizemos muito isso. Porque sabemos que quem trabalha com hamburgueria sem o pão não tem como nem abrir. Eu já viajei 700 quilômetros para levar pão para um cliente no meu carro, porque a minha atendente errou. Eu já viajei e não foi uma, foi algumas. Espero que isso daqui para frente aconteça cada vez menos, mas da acordo que você vai crescendo e se organizando, né? Todos nós, e por isso que a gente gosta de falar isso com nossos clientes. A organização no nosso ramo é tudo, a profissionalização é importante, entendeu? E o compromisso é o que a gente vende. Por isso que a gente, né, começamos hoje a gente começou produzindo 600 pães por dia, hoje a gente produz 40 mil pães por dia. Né, no nosso estado, em Mato Grosso, que só tem 4 milhões de habitantes. Aqui em São Paulo são 44. Né? Então é isso. Obrigado aí pelos ouvidos. Obrigado. Tem mais uma pergunta? Tem mais pergunta. Bom dia, né? Bom dia. Meu nome não... assim, a pergunta, na verdade, é não só sobre o pão, mas você contando um pouco da história de como começou tudo isso. Quando eu fui abrir a hamburgueria, eu falo que... Hoje eu estou com 43 anos. Eu falo que foi uma brincadeira de criança, com os meus filhos. Eu tenho fábricas, eu moro na cidade de Mogi das Cruzes, e eu tenho a fábrica próxima. Eu tenho a Bimbo, por exemplo, e ela tem os pães de hambúrguer. Só que os pães de hambúrguer não são a mesma coisa. Então, é assim, eles não tratam o produto com a mesma qualidade para uma hamburgueria, e sim para um consumo dentro de casa, um hambúrguer num final de semana, né? Mas não é um pão que você vai continuar com ele. Não tem aquela pretensão profissional, não né? Tem. Não tem. Ele é básico somente para uma brincadeira no final de semana. Sim. E quando eu comecei, eu comprei esse pão, né? E aí foi a escolha da carne, saber como que funcionava, né? E aí virou meio que uma rotina a cada 15, 20 dias, uma vez por mês, fazendo isso em casa.
e também consumindo nas hamburguerias. E aí eu fui vendo, falei, meu, não tem nada a ver, né? E aí meu filho virou para mim e falou assim, pai, por que você não começa? E aí eu falei, poxa, filho, mas não é, eu não tinha isso, né? Eu moro num apartamento e comecei a fazer para os condôminos. Legal. E eu comecei na churrasqueira de casa, lá no apartamento. E aí eu fui fazendo aquela divulgação pequena no grupo do condomínio e tal, e o negócio pegou. O famoso primeiro começa, depois melhora. E aí começou. Como a gente foi assim também, primeiro começando, e às vezes eu fazia os smashes numa chapinha, né? Porque tinha a grelha, mas eu fazia os smash também. Meu, foi assim, sensacional. E hoje eu tô com a hamburgueria top. Olha, os pães mudaram, a estrutura toda mudou. E eu falo que é sensacional. Quem pretende ter uma hamburgueria e for seguir olha, outra vida. eu falo para você, é gratificante de ouvir a sua história, porque a maioria dos nossos clientes hoje, que consomem às vezes 3 mil pães por semana, começaram assim. O Madeiro, a história do Junior Dusk, ele fala isso, ele começou fazendo para as filhas dele. Só que aí, como ele era de Curitiba, e ele queria um pão diferente, em Curitiba existe o pão curitibano, que é o pão de hambúrguer redondo. E minha esposa é de Maringá, meu sogro já tinha morado lá e sabia desse nome. Inclusive, a gente tem esse produto, esse pão curitibano, que é um pão de sal pré-assado, já cortado. Por que pré-assado? Porque ele é embalado, e o pão de sal embalado, ele perde a característica da crocância. Então, ele sendo pré-assado, você consegue finalizar ele numa segunda etapa e voltar à crocância. Inclusive, quem quiser passar no nosso stand, conhecer o pão pessoalmente lá. E o Junior Dusk foi inspiração para mim, a história dele. Porque primeiro você começa, né? Todos nós aqui, né? Depois a gente melhora. Gente, eu queria falar uma última coisa para vocês. Vou mostrar aqui. Que, então, na hora de vocês escolherem um fornecedor, a gente não está falando só da gente, que às vezes a gente não vai conseguir atender todos que estão aqui também, nem, né? A gente é uma empresa que ainda está evoluindo, crescendo, tem gente do Brasil inteiro aqui, a gente ainda não consegue hoje atender o Brasil inteiro, mas todo mundo que passou no stand, eu falei, ainda não, mas peguei o telefone, quem sabe, né? Em breve, em breve a gente consiga atender. Mas vocês têm que pensar se o seu fornecedor vai ter esse compromisso com vocês, esse cuidado, vai fornecer produtos de qualidade e ter o compromisso no atendimento. Você ter a garantia que você vai ter o seu pão para você abrir a sua hamburgueria, porque a maioria que paga aluguel num ponto, tem uma folha de pagamento, né, de funcionários, e um dia de faturamento por não ter um pão influencia muito, e o seu cliente sabe que você não está usando pão se você comprar um outro pão qualquer na sua cidade só para abrir a sua hamburgueria. Você vai receber muitas reclamações. Eu sei como que é. Meus clientes falam, olha, nossa, me ferrei porque eu não sabia que ia vender tanto esse final de semana, pedi pouco, comprei um pão lá, foi só reclamação. Então, a gente sabe como que é. Então, esse cuidado vocês têm que ter na hora de escolher um fornecedor. E o cuidado é de ambas as partes, de quem fabrica e de quem faz o pedido. Porque quem faz o pedido tem que cuidar do estoque. Você não pede o seu pão para chegar no dia que seu pão acabou. Porque tem imprevistos. A vida moderna é igual à vida antiga. O caminhão fura o pneu, chove. Então sempre tem que ter um estoque reserva de pelo menos 2, 3 dias. Né? A gente vai encerrar, a gente está sendo convocado. Você quer falar só rapidinho? Bom dia. Eu queria saber se ali perto de Belo Horizonte, por exemplo, vocês já tem algum fornecedor que entregam lá, porque eu sou da região centro-oeste de lá, e acho interessante ter uma nova opção no meu cardápio. Eu uso o pão de uma padaria da minha cidade mesmo. O pessoal entrega para mim. Inclusive, tem mudado muito o processo deles pelo volume, graças a Deus, e qualidade. Fazendo eles evoluírem. Exato, também. Igual, né? Por exemplo, o pão não chegava etiquetado com data de validade, esse tipo de coisa, e hoje eu exijo isso deles, então vem mudando bastante coisa em relação a isso também dos meus fornecedores. Mas, enfim, achei interessante, tive interesse, e eu queria saber se vocês entregam lá em Belo Horizonte, algum lugar onde eu possa estar buscando ou fazendo uma experiência. Vou responder da mesma forma. Ainda não estamos trabalhando para isso. Acabamos de chegar em São Inclusive, Paulo. vindo muita gente interessada, né, em trabalhar Minas, com a gente, ser um distribuidor da gente.
né? E provavelmente trabalhando. a gente vai ter várias reuniões em relação a isso Nos nos próximos próximas meses. semanas, meses, É. para alinhar e a gente poder atender sem deixar. É lógico que a gente vai conforme O a nosso nossa objetivo é capacidade, crescer com mantendo compromisso. a qualidade e o compromisso, né? A gente não vai assumir responsabilidades, né, sem ter a garantia que a gente vai conseguir manter isso. Obrigado a todos. Né? Obrigada, Temos que encerrar obrigada. e passar a palestra para todos. Obrigado.